Este é o programa Cidade de Leitores. Nosso assunto hoje é a formação social brasileira. Nosso entrevistado é o escritor João César de Castro Rocha. Ele é professor de literatura comparada, é o organizador deste livro Cordialidade à Brasileira, Mito ou Realidade. João César, aqui são 8 artigos de intelectuais em torno dessa questão mito ou realidade. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o mito como uma representação, né, social de uma comunidade. Há um verso do Fernando Pessoa que diz isso perfeitamente. É um verso do livro Mensagem, que é o único livro que o Fernando Pessoa publicou em vida. E o poema começa dizendo assim: o mito é o nada que é tudo. É exatamente isto. Ainda que nós possamos mostrar que a cordialidade não corresponde apenas à doçura e à afabilidade, ainda que nós possamos sugerir que o homem cordial sobreviveu à urbanização, ainda que nós tenhamos vários programas mostrando que ainda somos cordiais e que o homem cordial também é violento, dificilmente o mito do homem cordial desaparecerá, porque em última instância nós gostamos de nos ver nesse espelho em que somos todos hospitaleiros e cordiais. Agora entendi tudo. Agora, esse seu outro livro, O Exílio do Homem Cordial, você fala de um conceito que está no imaginário brasileiro, né? Que vem lá de Gonçalves Dias, não é isso? De exaltação de uma terra, né, nessa distância. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Isso é um tema fascinante. É o que eu propus nesse livro, chamado A Lírica do Exílio. Nós poderíamos também nos referir a uma poética do exílio. Boa parte do que de mais interessante se fez na cultura brasileira, tanto na literatura quanto no pensamento social brasileiro, dependeu dessa experiência da distância. Ver o Brasil desde longe, ou dentro do Brasil sentir-se isolado. Os versos do Gonçalves Dias são definitivos. Se nós lembrarmos só a primeira quadra, ele diz assim: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Isso é muito importante. O poema foi escrito em 1843, quando Gonçalves Dias estava em Portugal, em Coimbra. Então, quando ele diz as aves que aqui gorjeiam, é Portugal. Ele está em Portugal. Não gorjeiam como lá. O lá é o Brasil. O Brasil está à distância, e porque está à distância, produz saudade. Então, a lírica do exílio é o sentimento de pensar o Brasil, de entender melhor a terra à distância, através não de um conceito, mas de um afeto, que é a saudade. E esse livro, Machado de Assis, por uma poética da emulação. Esse livro eu terminei de lançar agora no Rio de Janeiro e vou lançá-lo no dia 16 de agosto em São Paulo, no Memorial da América Latina. A ideia central do livro é pensar esse paradoxo. O nosso maior escritor, mas não apenas nosso, um dos maiores autores da literatura ocidental é brasileiro e se chama Machado de Assis. No entanto, se analisa a vida do Machado de Assis, a maneira pela qual ele conheceu um progressivo roteiro de consagração, o Machado de Assis era um homem profundamente cordial. Aos amigos, tudo. Aos inimigos, o silêncio. Tudo como? Isso é esse famoso provérbio que o Roberto da Mata analisa muito bem. É porque, em princípio, a lei, por definição, deveria ser algo que igualasse todos os cidadãos. Não importa se é o presidente da República ou o porteiro, ambos possuem os mesmos direitos juntos à lei. No Brasil, não. Porque o provérbio que domina o Brasil é o seguinte: aos amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. Mas o Machado de Assis, o que é, quando você diz aos amigos tudo, quer dizer, ele chegava a elogiar livros que não tivessem qualidade publicamente, ele chegava a esse ponto, assim, de cordialidade? Digamos que não elogiar, mas ele poderia ser bastante parcimonioso na crítica. O importante desse livro, que é a hipótese básica, de que para o crescimento definitivo do Machado de Assis como escritor, foi fundamental uma rivalidade literária com um autor português, o Eça de Queiroz. Que para o Machado de Assis, que tinha, na verdade, um roteiro de consagração muito bem palmilhado, funcionário público exemplar na monarquia e na república, amigo dos seus amigos, avançados os 30 anos, o Machado de Assis era chamado pelos amigos de Machadinho. Nada pode ser mais cordial do que o uso dos diminutivos. Em 1878, surge
na literatura de língua portuguesa surge um verdadeiro terremoto, que é um romance extraordinário, que é o Primo Basílio, que, na verdade, é uma reescrita radical de Madame Bovary de Flaubert. O Machado reage muito mal ao romance e publica duas críticas muito severas, incomuns para o cordial Machado, porque ele é muito duro e muito severo na sua crítica. Eu tento mostrar que, em alguma medida, este êxito do Primo Basílio foi fundamental para que o Machado radicalizasse a sua visão do mundo, radicalizasse os seus procedimentos literários e passasse de ser Machadinho para ser o nosso Machado. Se superasse como escritor. Exatamente. João César de Castro Rocha, muito obrigada pela entrevista. E, assim, para a gente encerrar, eu queria, assim, só que você dissesse que, além de tudo que já foi escrito, dito sobre Sérgio Buarque de Holanda, que homenagem ainda se pode prestar a esse nosso pensador fundamental? A única homenagem que se pode prestar a um pensador é seguir pensando. Em outras palavras, em lugar de apenas elogiá-lo e não ler o livro com cuidado, é radicalizar as suas hipóteses e, quando for necessário, discordar dele. Essa é a única forma de homenagear um pensador, é seguir pensando. O programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.